Olá você, seja muito bem-vindo em nosso canal Palavras de Fé. Deus abençoe poderosamente sua vida e hoje nós estamos recebendo o servo de Deus, nosso querido pastor Dário. Graça e paz, pastor. O senhor está bem? Bem, graças a Deus. Que maravilha. Bem, tudo na paz. Vamos contar um pouquinho do seu testemunho, o seu chamado ao ministério. Sim. Fique à vontade. Bom, para a gente começar, pastor, Pois não. O senhor poderia fazer uma oração para nós? Pois não. Deus amado, querido Pai Celestial, nós agradecemos ao Pai bendito por mais este privilégio de podermos estar aqui nesta hora. Obrigado, Deus. Para realizar essa gravação, o Pai bendito, que traz naturalmente o testemunho do Teu nome, Amém, da Senhor. salvação proporcionada pela fé através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Agradecemos pelo trabalho do nosso irmão e amigo Julinho, aliás, grande amigo e grande irmão, que sempre tem lutado também pelo Evangelho no seu Obrigado, trabalho, Senhor. nos seus afazeres, no testemunho, na igreja e em todos os lugares. Por isso eu agradeço, Senhor, por esta bênção e por esta oportunidade de podermos fazer isso nesta hora. Amém. Nós agradecemos no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Tem gente que não gosta muito de contar a idade. Eu não sei se o senhor... Não, por mim é um privilégio, né? É um privilégio. Eu estou com 83 anos completo. Jovem. Nasci 24 de maio de 1940. Faz academia, E ainda gosta de fazer caminhada. Faço academia, às vezes caminhada um pouco. Academia eu faço 3 vezes por semana, 1 hora por dia, né? Alimentação correta, isso é fundamental, Alimentação, eu alimento bem, né? Coisas que eu faço muito bem é alimentar e também o sono. Eu durmo muito bem, não tenho problema, posso levantar à noite 1, 2, 3 vezes se for preciso e deitar de novo, eu durmo de novo. Amém. Não há problema nenhum, né? É uma bênção de Deus. A memória, não vou dizer que está 100%, porque a idade não permite, né? Mas dá mais ou menos, né? Dá Graças a ainda para Deus. pregar, dá ainda para fazer estudos, né? Então, E tem uma coisa que eu admiro muito na sua pessoa, é a sua disposição. Chamou para pregar, tá lá o pastor Dário, seja onde for. sim, eu não gosto de perder nenhuma oportunidade. Para mim, todas as oportunidades são importantíssimas, né? Seja para pregar, para visitar, para orar com alguém, com um enfermo, e eu sempre estou à disposição, qualquer hora, qualquer dia, não tendo outro compromisso religioso, porque agora sou aposentado, e o meu trabalho maior é estudar a palavra, preparar mensagens, esboços, etc. Né? Então, Amém. e orar, né? Orar, tenho 2 períodos de oração à noite, quando deito, e de manhã, antes de fazer qualquer coisa. Se eu tiver um compromisso, por exemplo, 8 horas, eu tenho que acordar 6 horas para fazer o devocional, e depois tomar o café e sair para o compromisso. Então, no domingo o culto, a escola dominical, ou o culto, quando tem culto, Santa Ceia, é às 9, eu levanto às 7, sempre com 2 horas de antecedência, né, para não chegar atrasado. Porque de manhã vai em média 45, agora está indo até 50 minutos, porque graças a Deus tem aumentado os nomes para me orar, tanto dos irmãos, das famílias, como das autoridades do nosso país também. Amém. Né? O senhor tem uma lista lá. Eu tenho a lista de memória. Ah, é? Só de memória. Olha só, que não bênção, tenho pastor. uma lista de memória, né? Que bênção. Então, e eu tenho um sistema, a pessoa que pede oração para mim uma vez, eu fico orando até o fim, a menos que tenha notícia que ele faleceu, daí eu paro de orar. Mas do contrário, eu Certo. continuo orando. Pastor, quantos anos de ministério? Olha, eu fiquei 15 anos na segunda igreja. Agora, presbítero eu fui muitos anos, né? Eu vim para cá em final de 62, e daí já logo em seguida eu fui eleito diácono. Antes de terminar o ano eu fui eleito presbítero. Daí eu fui presbítero 25 anos, quase 26 na segunda igreja, aliás na igreja central, na sede,
E depois, quando eu fui para a segunda igreja, eu tinha feito uma proposta comigo mesmo de não ser mais presbítero, ficar apenas ajudando e participando. Mas na primeira assembleia que teve lá para eleger presbítero, já me elegeram presbítero, né? E como eu tenho um propósito na minha vida de não enjeitar serviço e não negar, dizer não quero, não. Se Deus chamou, Ele vai ajudar, vai capacitar, vai dar, né, condições para a gente fazer. Deus capacita os escolhidos. Sim. E é dessa forma que o senhor vem fazendo esse ministério. Sim, eu sempre cumprindo, né, com o chamado sempre procuro de Cristo. cumprir esse chamado, né? Foi vamos dizer, o chamado para o ministério foi um tanto interessante. O senhor queria ser pastor? Era o sonho ser pastor? Olha, eu não tinha pensado em ser pastor. E daí, no tempo que o reverendo Arantes era o pastor aqui da igreja sede, ele foi... Nós fomos num ofício fúnebre do reverendo Salmão, que era pastor da igreja presbiteriana de Castro Central. E lá os pastores falaram e alguns deles fizeram um apelo que Deus providenciasse alguém para preencher essa vaga, esse vazio do reverendo Salmão. E aí então eu resolvi, eu não tinha o ginásio. Eu tinha só o primarinho antigo, né, os 4 anos antigos. Do primeiro ao quarto ano? Primeiro ao quarto ano. Fiz lá em Minas Gerais, cidade de Munhoz. Aí eu pensei, bom, então eu vou me preparar. Só que começou a luta, né? Eu fiz o ginasial, aí depois do ginasial a situação financeira não estava muito boa conosco, com a família. Aí eu saí, eu trabalhava no DR, saí do DR e fui trabalhar na companhia de terraplanagem Paranapanema. Era mecânico, né? E daí lá eu passei a mecânico de máquina pesada só, seção de montagem. E eu trabalhei 1 ano aqui em Baiti e 1 ano em Siqueira Campos. Aí depois eles queriam me levar para o Amazonas, na Serra dos Carajás. Daí eu resolvi não ir, né? Falei, não, eu vou ficar. A empresa? A empresa queria me levar para lá. Falei, não, eu prefiro ficar, porque eu ia ter chance de vir visitar a família de 6 em 6 meses só. E eu sou muito família, muito ligado na casa com a família, então não vou deixar a família, não. Aí eu saí. Daí eu fui convidado para trabalhar na prefeitura aqui de Baiti, no município de Baiti, de chefe geral, primeiro chefe da oficina, depois chefe geral. E aí eu fui trabalhar na prefeitura. E durante esse tempo que eu trabalhei na prefeitura, daí eu resolvi fazer faculdade. Mas tudo isso eu estava fugindo do ministério. Eu não estava dizendo não a Deus, mas eu estava saindo, né? E então aí eu, depois do técnico comercial, eu fiz vestibular em Jacarezinho, passei. Fiz em Marília também, administração de empresa, passei lá, mas como eu passei em Direito, fui fazer Direito. Daí eu terminei curso de Direito e resolvi advogar. Ah, então o senhor fez a administração também? Não, administração eu passei no vestibular, Ah, mas sim. Eu escolhi escolheu por Direito. Direito, entendi. Daí então... terminou o curso de Direito, daí eu resolvi advogar, né? Daí eu saí, a época trocou prefeito e tal, eu tive que sair porque eu ocupava cargo de confiança, né? E daí eu fui advogar, continuei advogando aí vários anos, mas sempre aquela luta, né? Porque aquele martelinho do Espírito Santo... O senhor sentia algo assim, sim, tocando profundamente seu coração? Que eu estava fora do meu lugar. Fiz muitos júris na época e depois, no final, eu desisti por causa da consciência, porque a consciência me acusava, né, fazendo júris. O Espírito Santo já estava tocando ali? Estava tocando e também apertando, né, me dando um desespero, assim, de que eu estava fora da vontade de Deus. E eu sabia disso e pensava assim, mas está difícil, né, como é que eu vou fazer e tal. Daí eu resolvi, né, falar, eu vou para
ou fazer o curso em Campinas, mas casado, com grandes compromissos. Como é que eu podia deixar tudo, né? Daí eu resolvi, tinha um intensivo. Daí eu fiz, nem 3 anos eu não fiz, era 3 anos. Eu fiz 2 anos, 2 meses de janeiro, e fazia trabalhos em casa. Ah, sim. Aí depois o terceiro eu não pude fazer, daí no outro ano que eu pretendia ir, acabou aquele curso. Daí eu fiquei com 2 anos só. Mas daí sempre pregando na igreja. Todo pastor que vinha aí na igreja, eu pregava quase a mesma quantia de pregação do pastor. Por quê? Porque os pastores nunca tinham uma igreja só. Sempre era 2, 3. E aí tinha que sair para outra igreja. E quem substituiu o pastor era eu. Eu ficava pregando, né? E daí depois eu passei para a segunda igreja. Quando eu cheguei na segunda igreja, o reverendo Assir Alves, que era o pastor lá, antes teve o reverendo Mário, depois veio o pastor Assir Alves. E daí ele falou para mim, né? Praticamente ele encostou eu na parede. Encostou na parede sobre 2 coisas, né? Uma, que eu era maçom, e aí ele falou para mim, deixa disso aí, qual é a vantagem que você leva lá? Eu falei, não, a Bíblia, a palavra de Deus tem muito mais para dar do que lá. Lá é simplesmente amizade, a sociedade. Mas eu deixei, né? Daí eu deixei da maçonaria e atendi ele. Daí ele falou para mim um dia, falou, por que você não vai ser pastor? Porque você não aceita o ministério. O que está acontecendo? Eu falei, não, eu aceito, mas só que é meio difícil. Eu falei, não, eu te ajudo no que for preciso. Ele foi um paizão para mim. E aí eu falei, então eu vou. Agora eu vou. Mas eu estava com aquela pressão que eu costumo dizer assim, a mão de Deus foi me apertando, apertando, como diz, ou você vai, ou senão você vai para o fundo do poço. Daí a gente lê a história de Jonas, que fugiu da missão, e o que aconteceu com ele, né? Que ele teve, né, o peixe levar ele lá, né? Então, toda aquela dificuldade, né? Então foi antes que o Senhor pese a mão sobre mim, eu vou obedecer, né? É o melhor a se fazer, né? É o melhor a fazer. A gente não pode nunca dizer não para Deus, né? Eu não disse não, mas eu estava dizendo, veja bem, entre o tempo lá que eu senti a vocação e a minha ordenação, foram 29 anos. 29 anos, pastor? 29 anos que eu já podia estar no ministério, né, fazendo o trabalho de Deus. Mas também, por outro lado, tem o tempo certo de Deus, tem a hora certa, né? A hora certa. Às vezes nem é o tempo que a gente quer. A hora de Deus, o tempo de Deus é totalmente diferente do nosso, até porque ele é atemporal, é um dos atributos dele, né? Então, eu acho que foi na hora certa. Na hora de Deus, né? Na hora de Deus. Aí daí eu cheguei em casa, né, falei para minha esposa, falou, eu aceitei, vou ser ordenado pastor. Porque eles, por causa de ser advogado e a experiência que eu já tinha de igreja, quantos anos de presbítero pregando, né? Eu sabia lidar com conselho, né, e tudo, né, e além disso, não um conhecimento profundo, mas tem um conhecimento bom da Bíblia, teologicamente, teologia. E aí a minha esposa, ex-esposa, já falecida agora, né, ela disse, a Eunice, né, disse, não, eu não quero que você seja pastor de jeito nenhum. Ela não queria? Não. Ela falou, por quê? Eu casei com um mecânico, virou advogado, agora vai virar pastor? Né? Ficou brava, né? Daí eu fiquei quieto, falei, não, vamos pedir a Deus, né? Daí cheguei lá no reverendo Assir e falou, minha esposa, eu não quero de jeito nenhum. Disse, não, pode deixar que eu vou conversar com ela. Daí ele chegou lá e falou, dona Anice, o presbítero Dário, ele vai ser licenciado, não vai ser ordenado. É a mesma coisa de presbítero, ele vai ser licenciado na igreja, ele vai ter mais liberdade para trabalhar, etc e tal, na igreja. Mas não vai ser ordenado já e tal, e agradou ela. Daí ela concordou. Mas ele então foi fundamental em todo o processo? Todo o processo. Foi um homem de Deus na sua vida? Foi um homem de Deus na minha vida.
E, inclusive, trabalhos que teve que fazer para o presbitério, ele ajudou bastante. E aí ele aceitou, né? Então agora, graças a Deus, fui. O presbitério reuniu aqui em Baiti, reuniu naquele do grupinho escolar aqui embaixo, né? Tem ali, aquele de baixo ali, e arrumaram a sala lá para reunir o presbitério. O presbitério era grande na época, né? Não era presbitério pequeno, era Norte Pioneiro já, mas era Telêmaco Borba, tudo lá. Os Campos Gerais também? Não era dividido, né? Só depois sim. que dividiu. O primeiro de Castro era maior ainda, mas esse mesmo também era grande. Aí reuniu, daí foi examinado a tese, né? Que inclusive o reverendo Assírio ajudou. Daí me escalaram para pregar, né? Fazer a pregação para a prova, né? Eu fiz lá na segunda igreja à noite, que era a segunda igreja que estava patrocinando, né? O presbitério. Daí foi examinado, graças a Deus foi bem, fui, feliz na análise deles, né? Não teve nenhum problema, foi unânime a aprovação. Daí quando chegou na hora de marcar a ordenação, daí o presidente do presbitério, não lembro o nome dele agora, acho que era o José Carlos. Eu sei que foi falado, o reverendo José Carlos Telêmaco Borba, sei que foi falado, vamos marcar a ordenação do presbítero Dário, vamos ordenar ele, e como o reverendo Assírio vai embora para Ponta Grossa, ele já assume a segunda igreja, e a segunda igreja estava que queria, pediu, né, de braços abertos. Bom, daí o que eu ia fazer para amenizar a situação? Porque o reverendo Assírio falou para minha esposa que ia ser licenciado. Agora, se eu chego lá e digo, já estou ordenado, ela não ia achar bom. Não. Né? Ia achar ruim. Verdade. Daí eu falei, olha, meus irmãos, acontece o seguinte, eu não posso... até antes disso, um pouquinho, eu tinha na mente que o presbítero Djalma ia ser contra a minha ordenação. É coisa de pensamento, assim, né? Eu achava que ele não ia concordar. É coisa do ser humano. É coisa do ser humano, né? E aí, quando chegou na hora, o presbítero Djalma, né, que eu tinha essa desconfiança, ele pediu a palavra, eu pensei, agora ele vai falar, né? Daí ele disse assim, não, o presbítero Dário não precisa ser licenciado, ele pode ser ordenado direto, ele já faz serviço de pastor há muito tempo. Deus faz umas coisas que a gente não entende mesmo. Deus é bom demais. Aí eu... fiquei assim pensativo, né? Já que ele falou assim, daí eu pedi, não, pelo menos um ano licenciado só por causa da Anice. Daí eles licenciaram, né? Fui ordenado daí no segundo ano e continuei. Mas daí, quando terminou o presbitério, eu falei, não pode, esse negócio não pode ficar assim, né? Daí eu chamei o presbítero Djalma, né? Pedi a palavra, né? Não chamei ele, pedi a palavra, ele estava pertinho de mim. Daí me deram a palavra, né? Estava encerrando já, ia para a oração final, pedi a palavra, deram a palavra. Falei, não, eu quero pedir perdão por irmão Djalma aqui, porque eu pensei, eu pequei, que ele ia ser contra a minha ordenação, e foi o primeiro para pedir ordenação. Então Deus mostrou para mim que eu estava completamente errado. Eu quero pedir perdão para ele. Ele me abraçou, choramos. Que coisa boa. Foi muito emocionante, foi muito gostoso, muito bom, graças a Deus. É algo maravilhoso que acontece na nossa vida. A gente continua, né? E por isso eu tenho esse propósito. Enquanto Deus me der vida e der saúde, que eu possa falar, possa andar, eu não quero rejeitar oportunidade nenhuma. Surgiu a oportunidade, eu estou lá. Interessante que o senhor abriu mão de muita coisa devido ao ministério. Eu abri mão. Porque o senhor era um advogado bem conceituado na cidade, foi vereador na cidade e tudo mais. Eu também. Mas o senhor abandonou todas essas coisas devido ao ministério. Eu continuei advogando, só que limitado, né? Advogando 2 dias por semana e o resto da semana, domingo, era da igreja. Então eu continuei assim. E o senhor deu prioridade ao ministério, né? Prioridade. Porque o homem de Deus, ele tem que realmente priorizar as coisas de Deus. Eu ainda continuei advogando um pouco por uma necessidade da própria igreja que eu pastoreava.
Até mesmo para ajudar alguns irmãos, né, que Porque precisavam. a igreja ajudei irmãos, ajudei muita gente aqui de Bariti. Até uma história que eu lembro agora, eu vou contar. Aham. Eu fui passear em Rondônia, na casa do parente, do primo, e chegou lá, ele falou, nós paramos uns dias lá, né? Aí ele falou, à tarde lá, ele falou, vamos comer um carneiro. No outro dia era sábado, né? Vamos comer um carneiro amanhã? Eu falei, você que sabe. Aí disse, vamos então comprar na fazenda. E fomos na fazenda comprar esse carneiro. Chegou lá, saiu um senhor, um moreno, né? Mais mulato, saiu e que era o empregado lá. Daí falamos com ele, disse, infelizmente eu não posso vender porque o patrão viajou e não me deu ordem para vender. Ah, sim. Mas depois conversou, daí ele falou, mas tem limão aí, se vocês quiserem limão, eu posso dar que tem bastante. Aí ele deu um saco, daquele saco pequeno, cheinho de limão para nós, porque é muito calor, né? A gente toma muita limonada gelada. Aí ele olhava em mim, olhava, eu não lembrava. Daí ele olhou e falou para mim, o meu nome ele falou diferente, né? Ele era baiano, né? Ele falou, o senhor é o doutor Dauro? Ah, Eu falei, sou sim, sou o doutor Dário. Daí ele disse assim, o senhor lembra de mim? Falou, olha, infelizmente não estou lembrando. Eu sou aquele rapaz que roubou o cavalo lá no Vassoural, e o senhor me tirou da cadeia, me ajudou, e eu estou trabalhando aqui, graças a Deus, nunca mais fiz nada daquilo, né? Estou feliz aqui. E veio e me abraçou, me cumprimentou, agradecendo por aquilo, né? Então foi coisa que eu fiz, não tinha dinheiro e nem lembrava mais da fisionomia dele. E certo. muitas vezes eu fiz para muitas pessoas. Até hoje, às vezes aparece alguém, o senhor me fez isso, fez aquilo. Então é um privilégio que a gente tem, né? E quando eu defendi assassinos famosos mesmo, empreiteiro, como Saturnino Fagundes, e tem mais um ou dois, o que eu fiz? Eu dei Bíblia para ele, eu falei com ele no escritório, eu aconselhei O senhor ele. aproveitou as oportunidades Aproveitei para levar a palavra. Disse a ele, olha, é o seguinte, você foi mandado, porque eu sabia da história certa, mandado fazer. Mas agora você ficou preso aí um tempo, e quem que veio para te ajudar, para contratar um advogado para te defender? Né? Eu fiz nomeado, sem ganhar nada do Estado, de ninguém, porque o Estado não pagava naquela época, e então fiz, e você foi feliz, foi absolvido, mas saia dessa, esquece disso. Pega a Bíblia, a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, vai cuidar, tem uma filha, esposa, vai cuidar da tua filha, da tua esposa, e vai viver uma vida santa na presença de Deus. Deixa dessas coisas que não te levam a lugar nenhum, vai levar para perdição se você continuar nisso. Então a gente aproveitava, todos eles a gente aconselhava, né? Falava. Mas é isso aí. Então, mais ou menos é isso aí que a gente fez até agora e vamos continuar fazendo, enquanto puder, né? Vamos continuar fazendo. Verdade. Eu gostaria que o senhor contasse pra gente aquele testemunho da irmã Terezinha. Sim. Foi numa pregação que Deus chamou ela para a igreja e através da sua pregação houve ali uma mudança de vida, uma transformação. Conta pra gente. Aquele domingo foi muito interessante, né? A dona Terezinha, a gente já tinha visitado eles e tinha conversado, porque a sogra dela, a dona Négia, já era um tanto doentia, né? Hoje ela está melhor, mas continua, quase não consegue andar. E ela, a dona Négia, é uma pessoa que praticamente ela não sabe ler direito, mas é uma cristã fiel. Verdade. E a dona Terezinha cuidava dela. E daí, naquele dia, eu ia celebrar a ceia, né? Santa Ceia de manhã, no domingo de manhã, e depois ela contou esse testemunho para mim. Ela aprontou para vir na igreja, para vir na ceia, porque ela vinha junto com a sogra. Daí ela foi pegar a sogra, o marido dela veio para a igreja, o seu Adelino, e ela foi buscar a sogra, a dona Nésia, que é pertinho da casa dela. Agora está morando na casa dela mesmo.
Aí chegou lá, a sogra, que não estava muito bem, não estava sentindo bem, falou: hoje eu não vou, vá na igreja você, eu não vou, porque eu não estou passando muito bem. Daí disse que ela saiu de lá e saiu na rua, né? Saiu da casa da sogra, saiu na rua, a casa dela perto, né? Que ela pensou assim, falou: veio um pensamento na cabeça dela: não vou na igreja hoje. Alguma coisa estava impedindo que ela não estava querendo ir na igreja. Mas daí diz que ela pensou um pouquinho, parou, daí de repente ela pensou de novo: não, mas eu já estou pronta, eu vou. Aí ela veio, chegou na pracinha que tem ali, né? Antes de chegar na igreja tem uma pracinha. Aí diz que aquela sensação, aquele sentimento fez ela parar. Ah, volta para casa, não vá na igreja. Ela de novo parou, pensou, até virou para voltar, mas resolveu. Falou: não, eu já estou aqui, agora eu vou. Chegou na porta da igreja, o marido já tinha entrado, ela estava sozinha, porque o marido já tinha entrado na igreja. Falou: mas agora você vai entrar sozinha na igreja? Volta para casa, vai embora para casa. Aí ela disse que quase voltou, que andou ali para ela voltar. Mas daí de repente ela: não, agora eu estou aqui, como vou entrar? Pegou, entrou na igreja, sentou lá com o parente dela, a dona Francisca. Daí ouviu a mensagem foi normal, não foi feito apelo, nada, né? Santa Ceia. E aí quando os presbíteros distribuíram o pão, depois foram distribuir o vinho, daí ela falou com o presbítero Luiz: fala para o pastor lá que eu quero ir na frente. Eu aceitei Jesus, recebi Jesus no meu coração, eu me converti. Aquilo para mim foi uma emoção muito grande. Eu consegui orar chorando, porque foi uma emoção muito grande, porque Eu acho que não foi só a emoção do senhor, foi da igreja toda. Aquilo lá comoveu a igreja, né? Uma obra do Senhor, do foi assim, Espírito algo extraordinário Santo, do Espírito Santo, foi. O Espírito Santo aplicou a palavra, trouxe ela na frente. Ela não queria vir para a igreja, mas o Espírito Santo falou: não, você vai. Vai, trouxe ela e ela se entregou. É o que eu sempre falo aqui, pastor Dário. O chamado de Deus é irresistível. Não, ninguém resiste. Quando Deus chama, ele deixa tudo e vai mesmo, porque não há como resistir, né? Quem que vai resistir a Deus? E daí, ainda, quando ela foi para frente, eu chamei os presbíteros para orarmos, né, sobre ela, e orando por ela ali. Aí o presbítero Zezinho falou comigo: pastor, dá ceia para ela. Daí eu falei: não, vou dar sim. E ela já tomou a ceia com a gente aquele dia, né? Antes de ser batizada. Antes de ser batizada, ela expulsão de fé. Já participou desse momento. Quem é que resiste ao Espírito Santo, né? Ninguém. Não tem, então não adianta. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Deus é E foi uma bênção muito grande, e ela continua cuidando da sogra dela muito bem. A sogra dela não quer ir embora com ninguém da família, nem filha, tem uma filha. Ela não quer. Que bonito, né, o relacionamento da nora e sogra. A gente lembra de Ruth, né? Que coisa linda. História de Ruth. Verdade. E ela diz que a sogra dela é uma mãe para ela, e sempre foi, não é agora. Sempre foi, quando ela tinha saúde, diz que, olha, tratava ela como que nem a mãe legítima dela não tratava ela tão bem como a sogra tratava. Louvado seja Deus. E ela é muito feliz. Mas aquele culto foi demais. Foi especial, né? Na minha opinião, foi uma mensagem simples, normal, mas o Espírito Santo agiu, aplicou, e quando ele aplica, não tem quem resista. E eu gostaria também que o senhor falasse um pouco, que o senhor veio idealizando há muito tempo de fazer um culto para a sua família. Sim. Lógico que o senhor convidou toda a igreja, foi maravilhoso, lá no acampamento, e onde esteve presente toda a sua família. Foi um dia especial para o senhor também, né? Foi aquele dia, foi muito emocionante também. E é interessante que o culto foi dia 3, se não me falha a memória, de junho do ano passado. E a minha esposa faleceu dia 29.
Ela não tinha completado 82 anos ainda, eu já tinha, porque eu completo em maio, ela completava dia 13 de junho. Certo. E daí a gente planejou de fazer o culto, e na realidade nós convidamos 3 igrejas. A igreja sede, a segunda igreja que eu fui pastor e a igreja do acampamento. Porque eu disse, olha, eu tenho 3 igrejas, eu não tenho como fazer uma coisa e não convidar essas igrejas. Porque fui pastor 15 anos da segunda igreja, tenho um carinho, um amor muito grande por eles, pelos irmãos lá, pelas famílias lá. É, a Igreja Jardim sempre ajudei na pregação ali, né, da congregação. O William foi meu pupilo lá, eu que batizei ele, recebi por profissão de fé. Foi o conselho da segunda igreja e eu que encaminhou ele para o ministério, que fiz Olha, tudo para ajudar ele no que pude, amém. né? A minha filha ajudou durante o curso financeiramente ele, daí a igreja também ajudou um pouco. Então foi maravilhoso, daí aquele culto, né? E ainda cantaram aquele cântico que eu gosto muito, né? Eu vim para adorar, vim para louvar. É maravilhoso, né? Então aquele dia eu chorei também. Quem viu meu rosto, eu chorei. Porque eu me E era um emociono com as coisas. objetivo que o senhor tinha ali também de unir toda a sua família, É, né? trazer a E família, a família da fé que o senhor ama também, família né? da fé. E o senhor declarou ali o seu amor Sim, pelos seus filhos, né? E também pela igreja toda, sim. que é a família da fé, que o senhor ama, né? E até eu pensei, na época, eu pensei de dar um presente para a família, né? Para os filhos, nora, né? As netas. E eu dei uma Bíblia a cada um deles, né? Dei uma Bíblia com algumas anotações ali, que foi feita. E só que eu continuo cobrando até agora, né? Continuo cobrando. E já disse para Mas eu eles. tenho certeza, pastor, que aquele momento ali foi marcante na vida deles Ah, também. foi, sim, foi. Foi tão marcante quanto na nossa, eu tenho certeza, né? Então, E eu e sempre. nós confiamos em Deus, nós acreditamos que Deus Sim, fará a obra para a na obra, vida não tem de dúvida. cada um deles. Eu creio plenamente na Bíblia, na palavra de Deus, e a promessa é para vós e vossos filhos. Então eu sei que eles são é, possuidor dessa promessa, têm o direito nessa promessa, e Deus vai chamar na hora certa. Amém. Eu Só que eu creio. digo para eles, eu gostaria muito de ver vocês na igreja enquanto estou vivo. Mas sei que Deus vai cumprir, se não for no plano dele de cumprir agora, vai cumprir depois. Nem que a última mensagem seja a mensagem do ofício fúnebre meu, da minha vida. Entendi. Daí vocês vão acabar decidindo, uma hora ou outra vocês vão decidir. Mas está nas mãos de Deus, eu oro por eles todos os dias, né? Sem cessar mesmo. Amém. Então, são bons, são pessoas boas, o filho é adotivo, mas é filho do coração também. Graças a Deus cresceu, é honesto, é trabalhador, é direito. A filha é uma bênção de Deus para mim, né? Minha filha é tudo para mim, né? Ela É faz de aquela que vai tudo. na igreja? Ela faz de tudo. Ela já está indo para a igreja, né? Mudou aqui. Ela era membro da igreja. Ah, Houve alguns sim. problemas. Jaguariaíva, o genro estava indo na igreja, depois Certo. acabou saindo. Mas Mas ela está firme na igreja agora, né? Que bom, né, ela pastor? tem faltado agora esses tempinho, porque tá meio corrido para eles lá, uma Ah, casa sim. nova, muita coisa para terminar, para fazer, né? Não tá dando muito Mas tempo. sempre estão ali na igreja, né? Mas vem. Firmes, né? Graças a Deus. Eu também ligo, passo áudio para eles, vamos na igreja hoje e Ah, tal, é? tal. Né? Que bom, pastor. Eu quero agradecê-lo de coração mesmo pela presença do senhor aqui e vamos fazer mais vídeos aí, Vamos, uma hora, pregando a vamos fazer. palavra, trazendo uma fazer. mensagem para os nossos irmãos, para os nossos amigos que acompanham o nosso trabalho pela internet, né? Porque nosso objetivo é esse, levar a palavra de Deus como ela é, sem rodeios, né? Sem querer mudar o evangelho, um evangelho puro, bíblico. E a gente, o senhor sabe disso, trabalha com muita sinceridade e com muito amor a essa palavra
que transforma vidas. Um dia essa palavra transformou meu coração, um dia Deus me chamou, então eu amo a palavra de Deus, assim como o senhor. É muito A palavra bom. de Deus é tudo pra É gente. muito bom falar de Deus, do seu grande amor, testemunhar, porque a Bíblia nos manda, né? Testemunhar. E é o que o senhor está fazendo hoje aqui, testemunhando um pouco da sua vida, do seu ministério. E é muito bom poder ouvi-lo, é muito bom contar com a sua amizade, com o seu carinho. É muito bom. Estamos aí sempre. Se você permitir, ainda tem mais um testemunho rapidinho que seria interessante. Com certeza. Foi Fique à lá vontade. quando da minha conversão, lá no começo, mas vou resumir bem rápido. Eu era religioso, mas não era cristão. Ah, entendi. Era religioso, Bíblia não conhecia nada, né? Só era religioso, frequentava a igreja regularmente. E daí eu fui noivo de uma moça italiana, lá em Bragança Paulista, quando eu morava lá. 2 anos fui noivo dela e não deu certo. Daí acabamos desistindo, eu fiquei meio na pior, como diz na gíria, né? Meio, sofri um pouco, sim. E aí depois surgiu a Eunice, que era parente, né? Prima segunda. Aí os parentes falaram, vai dar certo e tal, tal. Aí a primeira coisa que ela fez, eu devo a ela. A primeira coisa que ela fez foi convidar para ir na igreja, no culto, lá na igreja em Bragança Paulista. Eu fui no culto, ouvi a palavra de Deus, o pregador era o reverendo Calvino, não sei, não lembro Calvino do quê, mas pastor muito bom. Mas ainda o que mais me cativou foi na saída, porque ele ia para a porta da igreja, foi na porta da igreja cumprimentar. Quando ele pegou na minha mão, que viu que eu não era da igreja, ele disse: o irmão é de que igreja? Eu falei: não, eu não sou de igreja evangélica nenhuma. Daí ele disse: eu posso visitar o irmão? O irmão pode me dar o endereço? Dei endereço para ele. Naquela mesma semana ele foi na minha casa. Foi na minha casa visitar, ele perguntou o dia, a hora que podia achar eu lá, e eu falei, né? Daí ele foi, fez a visita, orou conosco lá. Desde aquele dia, o Senhor me segurou pela mão. Algo Então, transformou sua vida. transformou, mudou tudo. Isso foi na sua juventude? Foi na juventude. Foi antes de casar. Quando eu casei, pouco depois já tinha feito profissão de fé, tudo, daí me casei, tivemos 59 anos e meio de vida conjugal, né? Daí, Louvado seja Deus. O senhor levou ela, né? Foi. Então, isso aí, né? O senhor quer ler um texto da Bíblia? O senhor está com a Bíblia aqui, aproveita a oportunidade. O senhor que sentiu no coração qualquer texto aí, só para a gente encerrar o nosso podcast aqui. Hoje, um podcast muito especial com o pastor Dário. Dário Vargas. Dário de Jesus Vargas. Dário de Jesus, ó, de Jesus, viu? E é muito interessante porque o nome da minha família são todos diferentes, né? Ah, é? Da minha família é José Aparecido Vargas, Maria Aparecida Vargas, Antônio Aparecido Vargas, Lázaro Aparecido Vargas. E o Dário? Dário de Jesus Vargas. Aí tinha algo já especial mesmo, né? Deus já estava lá. É. Que coisa linda. Né? Isso é tremendo. O pastor vai compartilhar Vamos ler, compartilhar aqui o Salmo de número 1, que é muito conhecido, né? Salmo, Mas que é um salmo de número 1. Importante, né? Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá.
Que palavra forte, hein, Louvado pastor? seja Deus por Glória isso, a né? Deus. Feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, né? Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E E Deus Deus abençoa, né? Amém. Deus tem colocado essa felicidade plena no nosso coração. O nosso prazer está em servir a Deus. Nós temos prazer nisso, né, pastor? E quero também agradecer você, não só por esse momento, mas pela tua vida, pela amizade, pelo carinho que você dedica. Eu tenho você, se você permite, como se fosse um filho para mim. Amém. Glória Né? a Deus. Não sou o pai ideal, mas como fosse um Mas filho é sim, o senhor é muito especial para mim. pessoa maravilhosa, a sua família. Eu fiquei conhecendo a tua mãe, as tuas irmãs. Fizemos um culto lá na casa da Culto mãe, lá, né? E foi maravilhoso, Foi. né? Eu gostei tanto, viu? E quando der oportunidade, vamos voltar lá Se novamente. Deus quiser. Pelo menos visitar eles, Não, né? vamos fazer mais cultos lá. Vamos Todo fazendo, sábado eles estão sim. fazendo. Na hora que vocês quiserem, é só me avisar, para mim não assumir outro compromisso, né? Às vezes Vamos não tem sim. mesmo, mas às vezes pode surgir outro. Verdade. Né? Mas foi uma bênção também, né? Alegria, músicas e louvor a Deus, Verdade. palavra e todo mundo feliz, né? Isso é muito bom. O senhor teve a apesar oportunidade de conhecer o Elias, a do esposa Elias, dele. né, que é outra bênção para a gente Verdade. também, né? Ele é a esposa. Agora fiquei conhecendo o filho também que esteve lá, né? É verdade. E aí o senhor já levou o Elias lá para Jabuti também? Também. E já abençoou a igreja lá também? E Deus vai fazendo as coisas assim, pastor? E agora, dia 8, eu vou pregar nos Jardins de manhã e à noite, né? Que o pastor William não vai estar aí, né? Certo. Daí já estou falando com o pessoal lá, falar, vai ter o louvor ou não? Porque se o Ministério de Louvor aí não for apresentar louvor, eu vou trazer o Elias aqui. Verdade. Eu falei para eles, né? Só que O Elias gravou também, fizemos um vídeo, ele, a Carol e o Luciano. Ficou bonito, hein, pastor? Ficou lindo. Eu acho que eu vi esse vídeo, se não me Ficou engano, eu lindo. vi esse vídeo. Ficou lindo também. Ficou muito bonito. O Luciano transmite um abraço para o senhor. O Luciano está lá em Maceió. Maceió. Manda um abraço para o Que senhor. pena que ele foi embora, Pois né? é. Pastor, muito obrigado, viu? E o outro irmão teu? O Paulinho, não, o Paulinho O tá com a Paulinho. gente aqui. Paulinho tá aí, né? O Paulinho tava com a gente no culto lá. Tava lá, eu vi ele lá. Só que eu não sabia o nome dele. É o Paulinho. Eu tenho orado por ele, mas sem o nome. O outro irmão. Irmão Paulinho. do Julinho. Paulinho também é uma pessoa maravilhosa. Casado também? Casado. Como é que é o nome da mulher dele? A esposa dele é a Daiane. Daiane. Paulinho e Daiane. Isso. Paulinho também é um homem de Deus. Glória a Deus por isso. Tua família é uma família abençoada, né? Tua mãe muito boa Deus também, né? Deus tem fortalecido, né? A gente fica, vamos dizer assim, situação da tua irmã, da Juliana, né? Mas propósitos de Deus, né? Tudo tem um propósito, então, né, pastor? Deus tem um propósito, né? Pastor, muito obrigado. E o nome da outra? É a Lourdinha. A Lourdinha. Isso. Lourdinha. É a Lourdinha. Deus abençoe sua vida. Amém. E até nosso próximo encontro aqui no canal Palavras de Fé. Deus quiser. Amém? Deus quer. Amém. Meus irmãos queridos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe a vida de cada um e até o nosso próximo encontro aqui no canal Palavras de Fé. Tchau, Amém. tchau. Até breve. Deus abençoe.